Humanas da USP, pós-graduação em Metodologia, Teoria da História, mestrado em História Social e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e da Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Tem experiência na área de História das disciplinas e currículos escolares e Educação Indígena. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a história dos livros didáticos, mantendo a organização do banco de dados livres referente aos livros didáticos brasileiros de 1810 a 2007, sobre ensino de história e história da educação, em especial história da educação indígena. É autora de inúmeros artigos, capítulos de livros e livros, dentre os quais destacamos História do Ensino de Leitura e Escrita, Métodos e Material Didático, A Escola como Objeto de Estudo, Escola, Desigualdades e Diversidades, Ensino de História, Fundamentos e Métodos, Livro Didático e Saber Escolar, 1810-1910, Leituras Escolares em Portugal e no Brasil, História do Povo Terena, O Saber Histórico na Sala de Aula, e Pátria, Civilização e Trabalho, o Ensino de História nas Escolas Paulistas, de 1917 a 1939, dentre inúmeras outras obras. Professora Circe, estamos imensamente gratos e felizes com a sua presença em nossa debate. Em nome da coordenação do Professória, dou as boas-vindas, recebo o nosso agradecimento, o nosso carinho, nosso respeito e admiração pelo que você representa para o ensino de História no Brasil. Nosso muito obrigado. Por gentileza, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nesta universidade, neste público completamente encantador, né? Ouvindo músicas e compartilhando aqui com vocês, né, esse importante evento que marca, né, essa história das pesquisas, com certeza, aqui nesta universidade. Quero agradecer muitíssimo ao professor Oswaldo, com quem eu tive contato há alguns anos, e me emocionei bastante em ter a felicidade mesmo de ler a tese de doutorado dele, ter acompanhado aquele trabalho magnífico que eu espero que seja logo publicado, que mostra, né, assim, como é importante, pelo menos para mim, né, pelo menos para mim não, principalmente para mim, que já estou no fim da carreira, evidentemente, mas a gente olhando essa nova geração de pesquisadores, essa nova leva, digamos assim, de pessoas altamente comprometidas, não só com o ensino e a pesquisa, mas com o ensino e pesquisa que efetivamente contribuem para a melhoria da nossa sociedade, né? Nós, como historiadores, cada vez mais estamos tendo um papel significativo na história desse país, sempre muito abalado, sempre muito arriscado, sempre muito sofrido, e a gente, eu que imaginava nessa faixa etária nunca mais, porque eu vivi em 1964, eu vi o golpe de 64, eu não esperava passar novamente por esse momento histórico de repressão, de violências que a gente tem assistido. Minha cidade de São Paulo está completamente arriscada, está todo mundo com medo de sair para rua. Os assaltos, a violência da polícia, a violência do prefeito, a violência de todo mundo, não é mais a violência de pobres, miseráveis, é a violência da sociedade, isso me espanta muito.
nas cidades como o Rio de Janeiro, a gente sabe também. Então, não são em áreas periféricas, né? São nos centros econômicos, né, culturais do país que a gente vê isso. Então, infelizmente, nós temos que continuar a luta. E aí, quando eu vejo vocês, quando eu vejo essas novas gerações de estudantes, de pesquisadores, eu acho que eu me recomponho e volto outra vez a pensar vamos para frente, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu queria conversar sobre esse tema, né, de ensinar história, né, no século XXI. Eu tenho uma chave. E depois nós podemos fazer um debate. Essas reflexões sobre esse tema aqui estão relacionadas, evidentemente, a essa história, né, que está sendo finalizada pela Base Comum, Nacional Comum Curricular. Estamos ensinando, né, história dentro de quais parâmetros? Dentro de quais significados historiográficos? Sobre quais condições profissionais nesse momento? Então, eu inicio essa fala considerando que estamos numa nova encruzilhada para o ensino da história, uma vez que a história, evidentemente, na escola, nunca seguiu um caminho muito suave, né? Se o caminho suave foi só naquela cartilha, algumas gerações a estudar, porque na história o caminho não tem sido muito suave. Tanto no Brasil como em outros lugares. A história é uma disciplina simpática, como todo mundo diz, mas muito perseguida em vários momentos. A história, né, com a Lei 5692, só para lembrar um pouquinho, né, de 1971, ela já havia desaparecido, né, se tornando uma amálgama, né, com a geografia, compondo uma coisa híbrida chamada estudos sociais, na época do regime militar. Isso mostra que regimes militares e regimes de exceção têm medo da história, porque eles tiram a história do lugar que ela deveria estar. Eles diminuem o conteúdo, tentam fazer mudanças, né, de modo significativo. A história de fatos e personagens de grande importância, né, eu gosto de dizer isso, quando a gente vê 1971 e vê agora novamente uma ameaça, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, com a história na Base Nacional Comum Curricular com o ensino médio. Tá? Em dúvida, área, disciplina. Então, lembro do Karl Marx, né? Quando ele diz esses fatos e personagens de grande importância ocorrem, por assim dizer, duas vezes. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, está lá no 18 Brumário. Estamos diante de uma farsa, novamente, em relação ao que se pensa, não só, infelizmente, sobre a história, mas sobre todos os conteúdos significativos na formação dos nossos alunos.
Então, o retorno da história e da geografia como disciplina nas escolas brasileiras, no processo de redemocratização, foi muito demorado. Foi um longo período nos quais professores, as associações de educadores, a ANPU, a AGB, tiveram, né, que lutar bastante para o retorno dela. O retorno dela não foi doado, não foi um presente político no processo de democratização. Foi dentro de um movimento de lutas, né, de passeatas, de campanhas, de encontros. E nessas disputas políticas, né, isso foi muito importante porque desde aquele momento, no final dos anos 80, nós tivemos muitas aproximações com os movimentos sociais que então se organizavam no processo de luta pela redemocratização do país. São o movimento negro, o MST que estava se organizando naquele momento, o movimento das mulheres naquela época era bastante forte. E eu tive assim, a oportunidade, naquela época, de estar participando de orientações curriculares. Em 1990, eu participei da reorientação curricular pela via da interdisciplinaridade, em que era secretária da Educação Paulo Freire, em São Paulo, e a Irondina prefeita. E nós participávamos com bastante intensidade junto a esses movimentos que já naquele período solicitavam a sua presença no ensino da história. Porque não tem história das mulheres, porque não tem história da população negra, não apenas como escravos, porque isso já estava acontecendo, mas e depois da escravidão? Por que não se conta a história das populações negras? Porque não se tem história da África. Já naquele momento, essas disputas por esses conhecimentos históricos desses grupos, não só de trabalhadores, mas de grupos marginalizados, considerados marginais da sociedade, assim como o próprio movimento dos indígenas, que se articulavam, né, e conseguiram, a partir de 1988, ter as suas escolas diferenciadas, assim como as escolas diferenciadas quilombolas. Isso não foi nada tranquilo. Isso fez parte de lutas intensas, né, na organização dos deputados, na organização da Constituinte, né. Nós tínhamos lá, por exemplo, uma figura brilhante, né, que era o Florestan Fernandes, né, lutando, né, pelos direitos, né, de educação dessa população marginalizada da escola e marginalizada na história, marginalizada nas suas organizações de lutas políticas. Nunca eram considerados políticos. Todos esses movimentos eram considerados movimentos de bagunça, de desordem, né? Mas mesmo assim, foram momentos intensos, esse final dos anos 80 e início dos anos 90, em que, ao mesmo tempo, por parte dos historiadores, você tinha uma redefinição bastante grande da historiografia, já numa linha neomarxista, bastante forte na história social, não vou aqui reconduzir ou repensar esse processo, mas que se desenvolveram bastante nas nossas universidades e foi um intenso movimento da pós-graduação, com aumento das pesquisas sobre o próprio conhecimento do Brasil. Tanto nas universidades que se espalhavam, né, por todo o país, como também nós nos aproximamos, né, de outras áreas da América Latina. Houve também, nesse momento, uma atenção maior, né, de toda a luta política que então se desempenhava, se desenrolava também em países da América Latina com regimes ditatoriais, e foi bastante intensa a relação que nós mantivemos, mesmo com professores, com pesquisadores, com historiadores de regiões da Argentina, do México, da Colômbia, de vários outros países que também lutavam, né, para sair, né,
da sua situação, daquilo que nós chamávamos, né, de regimes ditatoriais, militares, mas eu sempre digo, não foi só de militar, foi também dos civis, com muita contribuição dos civis, inclusive financeira. Portanto, o retorno da história, os novos currículos estavam inseridos em disputas políticas, em disputas historiográficas e sobre o conhecimento histórico escolar. Porque perguntávamos, a história vai voltar para a escola, mas qual história que vai voltar para a escola? A história, outra vez, dos reis europeus, da Guerra das Duas Rosas, não adiantava voltar isso para a escola? Eu sempre conto um fato que quando eu era aluna de história, há muitos anos, eu tinha que fazer prova oral, né? Eu tinha prova escrita e oral. E aí eu me lembro que eu tinha que saber, me perguntar, acho que era a 7ª série, que corresponde à 7ª série, qual é o nome do pai do Carlos Magno? Aí eu lembrava que o pai dele era alguma coisa que eu comia na salada. Aí eu falei, tomate, um breve. Não era pepino, um breve. Então essas perguntas maravilhosas que eles faziam para a gente, né, nas aulas de história, eu falei, bom, se é isso que nós vamos fazer voltar, não dá, né? Vamos ver que história que nós queremos para nossos alunos, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, nesse momento, os debates se centravam muito em relação àquilo que constitui a disciplina de história. Como toda disciplina, no ponto de vista epistemológico, ela é composta por objetivos, ou seja, nós temos que definir claramente aquilo que o Chervel sempre fala, uma disciplina fica na escola quando ela tem objetivos muito claros por que ela tem que estar na escola naquele determinado momento. Quais eram os objetivos do ensino da história? Para que nós ensinávamos história? Por que nós lutávamos pelo ensino da história? Quais eram os paradigmas que nós deveríamos manter para se estabelecer a seleção de conteúdos e de métodos de ensino e de aprendizagem? Nessa época, a questão metodológica estava se tornando muito mais complexa, uma vez que se debatia muito um mote que sempre existia, como eu tive que responder. Bastava história, não precisava pensar, era só decorar. Esses métodos mnemônicos, evidentemente, eram ligados ao ensino, mas nesse momento se pensava muito sobre a questão da aprendizagem. Quais eram os métodos de ensino, quais eram os métodos de aprendizagem? Por quê? O que tinha acontecido com a escola durante esse período todo do regime militar? Tinham entrado na escola pessoas de diferentes condições culturais, de diferentes condições econômicas, e essa variedade de pessoas, né, estavam demandando aos professores outros conhecimentos. Houve uma expansão, né, do que a gente chama do ensino noturno, depois passou a se chamar EJA. Né? Você tinha escola de adultos. Como é que se ensinava história para adultos? Né? Não adiantava mais nós continuarmos nas ideias piagetianas, né, até a formação do pensamento do concreto ao abstrato. Então, esses debates estavam ligados à própria configuração dessa nova disciplina. É nova porque era uma nova história que nós estávamos propondo, né, a partir dos anos 90. Então, quais conteúdos nós deveríamos selecionar em relação aos objetivos do ensino da história? Uma coisa que ficava muito clara para nós, e ainda eu fico espantada até hoje quando eu leio a Base Nacional Comum Curricular outra vez, é que há o privilégio da história europeia. Discutíamos muito, nossa base era o Chesneau, principalmente, por que nós tínhamos que ensinar ainda uma história europeia como
fundamento, e a história do Brasil sempre pequenininha, né, atrás, correndo, né, da história geral. O tema, na época, já tinha sido ultrapassado, mas ainda se pensava qual é o lugar da história do Brasil se é junto a uma chamada história da civilização. E nesse momento questionávamos muito a questão da história da civilização. Os métodos para se ensinar história para alunos de diferentes idades começavam assim: criança pode aprender história? Não pode, porque não tem um pensamento abstrato. Como não tem pensamento abstrato? Aí eu lembro que depois de uma discussão posterior que eu tive quando estava conversando sobre os PCMs com o César Coll, um piagetiano espanhol, ele dizia, não, o tempo histórico é muito abstrato, não dá para ensinar para a criança o tempo histórico. Como não dá para ensinar? Mas vocês ensinam zero na aula de matemática para as crianças? Aí ensina, quer coisa mais abstrata que zero? Desculpa, o tempo histórico é mais concreto. Mas o que eles entendiam por tempo histórico era só um tempo cronológico. Então o que os alunos não sabiam? Eles não sabiam o que era antes de Cristo e depois de Cristo. Eu falei, pula essa parte, velho. Não precisa ficar ensinando isso para aluno. Tempo histórico não é tempo cronológico só. Tempo cronológico é a marca do tempo que nós vivemos. A idade das crianças, eles são capazes de saber, né? O que nós temos como tempo histórico é o tempo das mudanças, é o tempo das permanências, né? É o tempo da duração, né? Quanto dura o acontecimento, e isso, evidentemente, os nossos alunos são perfeitamente capazes de entender desde que eles entram na escola. Eles sabem quanto dura o ano escolar deles, eles são capazes de contar o tempo da história deles na sala de aula, perfeitamente. Então, dentro dessas discussões, como é que ficava, né, a questão do ensino da história para escolas técnicas? Ah, não, eles não precisam saber história, porque eles vão se tornar operários, profissionais técnicos. O que eles vão fazer com a história? Quer dizer, pensava-se na utilidade do conhecimento, que agora está retornando outra vez com muita força, só para uma formação profissional, a história desnecessária. Teve, nesse momento, uma série de discussões importantes, né, junto aos sindicatos dos trabalhadores que organizavam muito trabalhos de EJA, né, que eram bastante interessantes, porque eles participavam, né, dentro de uma história econômica de uma forma bastante diversa, ligada a lutas políticas e à organização sindical. Qual é a história dos trabalhadores? Eu me lembro que uma vez eles pediram para mim, era sindicato dos bancários, eles queriam saber a história do banco no Brasil, não o Banco do Brasil, a história dos bancos no Brasil. Né? Por que eles, né, como é que surgiu o sistema bancário? Como é que eles se tornaram os donos do mundo? Né? E eles, os pobres que trabalham no banco, né, os pobres do mundo. Quais os materiais didáticos mais adequados? Como usar livro didático? Aulas dialogadas ou atividades em grupo? A gente tinha passado, não vou contar aqui todo o processo, por várias experiências muito boas antes. Eu, quando me formei na USP, tinha colégio de aplicação. E a gente era obrigado a fazer a estágio no colégio. Eram coisas muito interessantes. Né? Nós tínhamos todo um desenvolvimento de grupos de verbalização. Os alunos aprendiam a dialogar, né? Coisa que hoje em dia está fora. Né? Como é que você faz e cria argumentos para dialogar com os outros? Fazíamos experiências de teatro baseada no Boal, né? Não sei se vocês conhecem a história dessas experiências, em que era muito interessante a gente trabalhar, porque Arena Conta Zumbi, por exemplo, que é um teatro uma peça muito importante na história do teatro brasileiro, os personagens do Augusto Boal é sempre assim: você uma hora é o dominador, outra hora você é o dominado. Então você é o senhor de escravo. A gente fazia muito essas experiências na escola.
Você é o senhor de escravo, e aí você é o escravo que está lá apanhando. Aí você batia a palma, mudava imediatamente o personagem. O escravo se tornava o senhor, e aí dá um choque na cabeça das crianças, que tem que desempenhar papel de dominado e dominador. Né? Então, introduzimos naquela época uma série de atividades junto aos nossos alunos, depois, nesse período dos anos 90, e aí entrava o sistema de avaliação. Então, uma disciplina tem conteúdo, uma disciplina tem objetivo, tem conteúdo, tem método e tem avaliação. E mais ainda, como é que nós podemos avaliar aluno corretamente? Coisa difícil avaliar aluno, né? Como conhecer as deficiências de alunos em classes superlotadas? Como ler o que os alunos escrevem? Como ouvir a argumentação oral de todos os alunos? Aluno não sabe escrever, mal sabe ler. Como é que a gente faz? Nós sabemos na época o que acontecia. Era uma exclusão total de muitos alunos. Nas quintas séries entravam, tinha 20 classes na escola, na oitava série tinha 3. E a exclusão ia acontecer. Isso era muito preocupante. Bom, nos anos 90, nós tivemos novamente um retorno de várias experiências, né, em vários estados e municípios, até a consolidação dos PCMs. Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, muitos acordos de submissão aos projetos neoliberais já se iniciaram. O PCM é fruto, né, desse acordo que o Fernando Henrique fez com o Banco Mundial e com o FMI, porque precisava de dinheiro. Para receber esse dinheiro era preciso que houvesse uma avaliação internacional. E como é que se fazia uma avaliação internacional num país que não tinha um currículo único? Como é que você fazia a avaliação desse país? Né? Que cada estado tinha um currículo, cada município tinha um currículo. Foi uma obrigação imposta, e aí nasceram os PCNs, já submetidos a esses sistemas avaliativos internacionais, e que controlava todo o financiamento. Inclusive, nesse mesmo momento, começou também o PNLD, o controle da produção de livros para a distribuição universal dos livros para as escolas. Então, a distribuição de materiais didáticos. Então, nessa conjuntura, aparecem os PCNs. Eu fui uma das que participei do PCN. Agora, fazer uma história nacional, o que aconteceria com a história regional ou local? A nossa opção na época, não vou entrar porque nem interessa muito aqui, não é esse o tema, mas de qualquer maneira a opção que nós tivemos, né, foi de fazer uma história por eixos temáticos nos PCN. O PCN, afinal, nunca acabou sendo implementado. Primeiro, uma das grandes dificuldades, quem gritou muito foram as editoras. Mas como é que você vai fazer? Se cada escola pode criar o seu conteúdo, vai ter um livro didático que dê conta disso, né? E as discussões da época já estavam introjetando, né, todas as questões ligadas ao mundo do trabalho. E também buscávamos introduzir a história das mulheres, a história das crianças, do sem terra e, por exemplo, produzia-se na época uma série de obras importantes da historiografia, né, dos desclassificados do ouro, né, por exemplo. Né? Aliás, outro dia vi um livro que eu ganhei, muito interessante, que é na região de Mariana, lá onde aconteceu aquela tragédia, né, que chama O Ouro Gosta de Sangue, em que é uma história recuperada exatamente daquela região de Mariana, em que teve todos
quer dizer, aquele deslizamento, porque aquela região é muito cheia, né, de canais enormes, né, subterrâneos, que eram as minas, né, que foram feitas essas minas de 1870 a 1930 pelos ingleses. O governo concedeu aos ingleses a exploração do ouro naquela região de Mariana, exatamente onde foi aquele deslizamento, desastre total, e ali é cheio de buraco de mina, e matava muita gente, por isso que chamava, morria muita gente, soterrada lá dentro. Então, o ouro gosta de sangue. Procurávamos dar um pouco a história dessa vida, né, naquele momento de 96. Bom, propostas de ensino de história se baseavam principalmente em conceitos básicos, que eram poder, cultura e capitalismo. Conceitos transversais, que também foram muito importantes e que atualmente são esquecidos. Conceitos transversais eram meio ambiente, diversidade cultural e diversidade étnica, saúde, política e educação sexual. Há 15 dias eu participei de uma audiência pública sobre a Base Nacional Curricular e a ausência de meio ambiente nesse atual base é total. Não fala-se em meio ambiente. Não existe mais essa palavra nas propostas curriculares. Está fora. Não se deve falar. Aliás, a escola sem partido também não deve gostar. Bom, no século XXI, o que aconteceu? Aí nós tivemos, na primeira década, duas importantíssimas leis. Eu falo que são as grandes leis que abalaram a história do ensino de história. As leis 10.639 e a lei 11.645. A história da África e da cultura afro e a história dos indígenas. Eu não posso falar dos indígenas, meus queridos que estão aqui, muito obrigada, depois eu vou mostrar. Eu falo das sociedades indígenas como obrigatórias. Eu acho que essas duas leis são as leis revolucionárias que nós tivemos, né, no século XX. Agora que eu chego aqui, vamos ensinar a história no século XXI, que é a partir exatamente desses novos paradigmas colocados por essas leis. Elas quebram totalmente os paradigmas identitários que eram ligados à questão da unidade nacional e introduzem a questão da diversidade cultural e social como uma forma obrigatória de se pensar a história. Eu acho que é por isso que é tão difícil ela ser introduzida na escola. Porque ela é muito radical nos seus pressupostos epistemológicos, nos seus pressupostos identitários. Nós trabalhávamos com a ideia de identidade nacional e passávamos naquele momento por um grande objetivo, que era estudar e valorizar não mais o Estado Nacional como a entidade histórica fundamental da organização da sociedade, mas estava na hora de nós idolatrarmos as empresas. As empresas é que davam emprego, aliás, ainda hoje está mais adorado do que nunca. É a empresa que resolve o problema cultural. Você quer fazer música, você precisa da empresa. Você quer dançar, você precisa da empresa. Você quer comer, você precisa da empresa. O mito nacional, do Estado Nacional, passou a ser agora o mito da empresa. Então vamos entender mais o capitalismo empresarial. E veja, nessa situação entram as duas leis. São as grandes contradições da história. A história é feita de contradições. Os movimentos sociais conseguiram impor
né, essas duas leis. Não foram, quem produziu essas leis não foram intelectuais, não foi a universidade, não foram os políticos, foram os movimentos sociais, nem os indígenas. Foram eles que puseram essas leis lá dentro. Numa luta política intensa, e é claro, eu sempre digo, não adianta, eu não quero nem defender o PT, mas se não fosse o Lula, nunca essas leis teriam entrado. E eu não estou entendendo porque elas não saíram ainda. Vamos aguardar. E o resto? E o resto? Eu quero saber o resto. É o resto. Bom, aí a pergunta que sobrou para a gente é: o que é a história da África, da cultura dos afrodescendentes e o que é uma história indígena no Brasil? Essa é a questão que nos coloca com muita força. E olha que eu tenho essa pergunta total e absoluta, e eu tenho trabalhado com populações indígenas, fazendo uma coisa que eu faço, assim, eu ajudo os professores indígenas e os alunos das escolas indígenas a organizarem um currículo de história nas escolas indígenas. Experiências muito variadas, muito ricas. Trabalhei com os Terena, trabalhei com vários grupos do Maranhão, dos Timbira, trabalhei com o Caiapó, com o Craô, né, com todos esses grupos. Trabalhei com, agora estou trabalhando com um grupo no Vale do Javali, né? Enfim, mas, e ainda para mim, ainda fica essa questão sobre o que é história indígena, o que é história da África. Nós vamos estudar toda a África? É muito complicado isso. Não é simples. O que é a história das sociedades indígenas? Né? E essas questões exigem da gente um repensar profundo, né, no ponto de vista epistemológico, no ponto de vista metodológico, e porque nós só sabemos trabalhar com sociedades capitalistas. Eu sempre digo que a organização eurocêntrica do ensino da história se faz de que jeito? Por que começa lá com os gregos, né, as cidades gregas, Roma, aquele negócio todo? Essa história antiga é baseada no conceito de explicar a origem do capitalismo. Na realidade, a única coisa que a gente estuda é o capitalismo. A gente não estuda a Idade Média para entender o feudalismo. A gente estuda a Idade Média para entender a decadência do feudalismo que dá origem ao capitalismo. Não interessa o feudalismo em si. O feudalismo em si é atrasado. Por que a gente estuda tanto Roma? A gente estuda Roma, por que ela era considerada civilizada? Porque ela fez leis de propriedade de terra e de propriedade de escravo. São leis escritas que nós adquirimos. Você pega qualquer faculdade de direito, tem direito romano. Tá? Até hoje se ensina. A faculdade de direito de São Francisco, lá em São Paulo, tem 2 anos de história de direito romano. Para quê? Para explicar como que você organiza a legislação em torno da propriedade particular dos meios de produção. E o que você faz com o trabalhador? Escraviza. Tá? Então, eu digo sempre que nós trabalhamos com o conceito de história do capitalismo, nesse eurocentrismo. E agora a pergunta é essa: como é que nós trabalhamos e pesquisamos e estudamos sociedade com diferentes formas de relação de poder e ausência de Estado? Por isso é muito difícil estudar essas outras sociedades. É mais fácil estudar a China,
Mas é muito mais difícil estudar sociedades indígenas, porque eles não têm Estado. Eles têm uma organização comunitária e de poder completamente diferente. Aí eles chamam de antropologia, não chamam de história. Não é? O antropólogo vai entender isso. Por quê? O historiador não tem essa capacidade de entender uma sociedade que não tem Estado? Como é isso? Não se explica. Por isso a dificuldade até de entender o movimento anarquista, né? Também. Né? Todo mundo tem que compreender. Não, o movimento anarquista é frágil, né? Não trabalha com o conceito de Estado. Vai ter que acabar com o Estado, né? Bom, como trabalhar também com noções de tempo e espaço em sociedades como as sociedades indígenas? Eu tenho discutido muito com várias das lideranças indígenas sobre a noção de tempo e esse tempo cronológico. Nós temos o tempo do capitalismo, o tempo da evolução, o tempo do progresso. Essas sociedades não têm essa noção. É um tempo cíclico. É muito o tempo da natureza. É muito difícil estudar. A história, além do mais, tanto das sociedades indígenas quanto das sociedades africanas ou das culturas afro no Brasil, elas têm que enfrentar ainda, junto a alunos e professores, e pais e alunos e professores, a questão dos preconceitos e do racismo dentro da sala de aula. E isso torna ainda muito mais difícil. Trabalhar a história, né, de loirinhos e branquinhos europeus é tudo bonitinho. Né? Trabalhar com os indígenas, trabalhar com os negros, dá problema. Dá problema na sala de aula. Então, nós estamos aqui. Depois eu vou voltar a esse assunto. Aí, em meio a isso, vem a Base Nacional Comum Curricular, né, que retoma-se em 2014 até os dias atuais. Novos confrontos com concepções dos currículos neoliberais, do mito do Estado Nacional, que se transformou no mito das empresas. E aí, a grande palavra que surge é a sociedade do conhecimento, né, dentro de um modelo capitalista que promove formas de manejar e manipular informações provenientes de intenso sistema de meios de comunicação e de se organizar de maneira mais autônoma, individualizada e de forma competitiva nas relações de trabalho. Formas essas que devem ser introduzidas no cotidiano da escola. Eles querem isso dentro da sala de aula. Você quer formar um aluno competitivo dentro da sala de aula. Você quer criar um aluno individualista dentro da sala de aula. Não tem nada de sociabilidade. Não tem nada de relações humanas a serem enfrentadas, né, e discutidas. Então, o método, evidentemente, de trabalho escolar muda. Né? Enquanto nós procurávamos, né, nas nossas metodologias, discutirmos formas de sociabilidade, de compartilhamento de ideias, não é isso que acontece nesse projeto. Cada aluno tem que aprender sozinho, individualizado. O teu colega vai ser tudo competidor na busca de um trabalho. A solidariedade está fora desse projeto. O companheirismo está fora desse projeto. Não sei se vocês conhecem as escolas norte-americanas. Se alguém conhecer a escola norte-americana, leva um susto. Eu tenho um neto que mora nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que se ele falta aula, só dou um exemplo assim, se ele falta aula, ninguém diz para ele o que deve na aula. Se arrebente, né? Tchau. É uma competição que começa no primeiro dia que o aluno põe o pé na escola.
vai ter um vencedor. Não é? Em 2014, novamente se retoma esse debate sobre a construção de uma base nacional comum curricular, e aí, né, como previa a própria LDB. Daí, dentro daquele projeto inicial, bastante crítica em relação àquela primeira apresentação da base, né, que se iniciou em 2014, foi apresentado em 2015. Né, e esse documento faz parte de algo que muitos dos que estudam o currículo chama-se de currículo avaliado. O que quer dizer currículo avaliado? O currículo avaliado ele é produzido com essas intenções de uma formação de mentalidade empresarial. E eles querem mudar os conteúdos das escolas. Eles querem mudar e surgiram novas disciplinas. Estão compostas por novas disciplinas. Né? Tem muita disciplina de empreendedorismo, né, nas séries já iniciais. E a pergunta é: quem que está fazendo a base nacional comum curricular nessa segunda etapa? Na primeira etapa, no MEC, né, enquanto estava o governo da Dilma, estava lá o MEC com os professores. Na segunda etapa, o que aconteceu? Para a base nacional do ensino médio, está na Fundação Vanzolini. É uma fundação que tem lá na USP de empreendedores, lá na Poli, na Politécnica. A outra base, né, a base do ensino fundamental, tem sido elaborada por gestores empresariais. Um deles, né, além do próprio Banco Mundial, que participa bastante, um deles é a Fundação Lehman. É ela que escreve. São pessoas da Fundação Lehman que redigem o texto final. E a Fundação Lehman, ela diz o seguinte: o documento curricular, né, está sendo construído, está no blog deles, vocês podem pegar, não sou eu que estou falando, são eles que dizem. Que fala, para ajudar a melhorar a educação de todo o país. Eles dizem isso. É suprapartidário e busca subsidiar o debate e a redação do novo documento com vistas a uma educação de qualidade para todo o país. Agora, quem são essas pessoas que redigem esse texto? Eu fui olhar a turminha lá, o currículo. Eles vêm com experiências diversas, são todos muito jovens, tem a fotografia deles, podem olhar, qualquer lugar vocês podem pegar isso. São engenheiros especializados em computação, administradores de empresas, economistas, especialistas em estéticas tecnológicas e redes de comunicação em empresas, gestão de marketing, dentre outros. Essa é a equipe. Esse conjunto é bastante simpático, eles são muito lindinhos, mas nenhum deles tem nenhuma experiência em educação básica e nenhum deles tem nenhuma formação em educação. Comprova-se assim as afirmações de Adolf Russo sobre essa tendência mundial. Adolf Russo é um historiador inglês que é especialista em história da educação, que ele diz, eu vou pegar textualmente: a defesa de um novo currículo, isso na casa do inglês, e de mudanças na educação é proveniente agora de instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O que esse sujeito sabe sobre educação? Nada. Por que devemos ouvir o Banco Mundial? É completamente ridículo, mas se olharmos de onde vieram muitas das iniciativas novas e reformas, elas estão sendo produzidas pelos especialistas financiados pela indústria. Eis um exemplo do mundo novo em que vivemos, que é o mundo do domínio corporativo. Não se deve acreditar que vivemos sob controle governamental, pois, de fato, vivemos sob o domínio corporativo e o currículo demonstra isso claramente. Não se trata mais de raízes educacionais,
mas tem a ver com o FMI, o Banco Mundial, tem a ver com o laboratório de ideias. O que acontece com o neoliberalismo e as práticas educacionais? A privatização se inicia no nível da sala de aula, com o currículo, a maneira que a educação é formada. Então verifica-se a formulação das mudanças, entre aspas, esses interesses corporativos que controlam a televisão, a maioria dos jornais e basicamente conseguem o controle da narrativa. Eles promovem e impulsionam as mudanças, eles podem dizer: nós precisamos de testes, precisamos de professores mais responsáveis, precisamos deste currículo, precisamos de um currículo que seja mais econômico, não precisamos de sociologia, nós precisamos... Eles podem dizer tudo isso e promover o que eles querem e depois legalizar o que desejam. Isso é o caso da Inglaterra, da época mais recente. E o Arthur Guccio, que é um professor, saiu da Inglaterra, porque agora as universidades são todas pagas, mesmo as públicas. E ele foi dar aula na Finlândia, porque ele falou: eu não dou aula em universidade que ela não tem que pagar. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. É um projeto internacional. O ensino de história no século XX se integra assim a contingências de políticas educacionais intensas e, dentre nós, veja a divergência que nós estamos. Nós estamos sendo impostos com uma base nacional comum curricular nessa direção. Né? Por outro lado, nós temos aí, né, as duas leis, dizendo que você tem que ensinar essa história da sociedade brasileira, etc. e tal. Bom, e nos defrontamos, então, hoje em dia, basicamente, com duas tendências. De currículo humanista, com base nas disciplinas, por isso eu defendo a presença do currículo com disciplina escolar, não é com disciplina lésbica, militar, com disciplina escolar. E currículos tecnicistas, organizados por áreas de conhecimento, porque as áreas de conhecimento, elas diluem o conhecimento. Esse é o grande problema. Não é que elas integram os conhecimentos, elas diluem. E que vai afetar, evidentemente, toda a questão da formação dos professores. As consequências para o currículo universitário, elas já estão acontecendo. Em São Paulo, né, o Conselho Nacional de Educação está interferindo dentro dos currículos de formação de professores da USP, da Unicamp e da como é que é o USP, Unifesp, Unifesp não, Unifesp é federal, Unesp, a Unicamp e a USP. A USP está total crise. Não quero conversar sobre isso. E a criação e implementação de currículos avaliados em suas variadas formas de interferência nas práticas docentes, e em São Paulo isso já aconteceu. E atualmente quem está no MEC é a Maria Helena Guimarães e a Marinês Fini, que foram em São Paulo e fizeram a reforma curricular de São Paulo de 2008, né, que começou, e que interfere nas práticas docentes. De que forma? Elas interferem nos materiais didáticos. Criaram os sistemas apostilados, né, nas escolas paulistas. O professor é obrigado a seguir aula por aula, porque existe um curso, algo que os alunos vão ter que ser avaliados, né, e são vários tipos de avaliação que eles sofrem. E aí o professor é obrigado a seguir o sistema apostolado. E eu não tenho dúvida que esse é o futuro. Não sei se vocês leram o PNLD atual. Já saiu a proposta. As universidades não vão mais avaliar livros didáticos. São as empresas que vão avaliar os livros didáticos. Eles nem vão se avaliar. As empresas editoriais. E o novo PNLD fala em materiais gerais. O livro didático é um deles, aí tem vários outros. O sistema apostilado nunca foi avaliado. Ele circula, e circula bastante, está sendo vendido, né? As grandes editoras estão fazendo grandes conglomerados, né? São grandes empresas atualmente,
A história, mas é bem complicada também essa questão das empresas de produção de materiais didáticos, além de toda uma parafernália informática que acompanha. Tá? Bom, novas propostas metodológicas estão articuladas à proposta de ampliação, evidentemente, de uma questão do consumismo. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama, um historiador norte-americano, Jonathan Freire, vocês já ouviram falar? 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Aconselho todo mundo a ler essa obra dele, acho que está esgotada. Mas ela é muito boa, em que ele vai mostrando como que essa mídia interfere na vida das pessoas e ninguém mais dorme. Né? 24/7, que é 24 horas e 7 dias. Você fica acordado, porque se você está aqui, você tem que fazer, você é um trabalhador, você tem que trabalhar na China. A China tem outro horário, então você está acordado também, você não dorme mais. Entendeu? Você fica o tempo inteiro ligado, né? E o que nós temos, né, é essa discussão sobre o currículo avaliado, que tem sido constituído como condição fundamental na elaboração dos conteúdos, à medida que os alunos têm sido submetidos a sistemas de avaliação externa. Né? Então, você tem o Enem, né? O Enem é ele que está dizendo que o aluno tem que estudar, e os alunos só querem saber de estudar aquilo que vai cair no Enem. Né? Você tem dentro, o tempo inteiro, né, formas, né, do IDEB, né, desenvolvimento de educação, índice de desenvolvimento da educação básica. E assim, nós temos uma submissão, né, de uma forma instrucional de aprendizagem. Um autor que é também muito interessante, chamado David Hamilton, o livro dele não é inglês, ele é escocês, mas trabalha na Inglaterra, trabalhava também, não está mais lá. Que ele escreve uma obra chamada Virada Institucional, que ele vai dizer que a questão do método se dilui porque você passa a aprender de uma forma tecnocrática. E, na realidade, você cria os métodos catequéticos como um sistema de instrução. Ele analisa o Comênios, lá no século XVII, quando ele fala assim, para ensinar para muita gente, como é que eu faço? Que método que eu vou usar para ensinar para muita gente ao mesmo tempo? Aí ele institui o método catequético. Você decora, né? Vem do cristianismo, né? Então a gente estudava isso na escola. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que ano, não sei o que lá. Isso é o método catequético. Você tem a pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Isso é o método catequético. Aí toda a discussão de introdução de um método dialético no ensino, que é isso que nós estamos fazendo no decorrer dos anos 80 e 90, né? Como é que você introduz o método dialético, né? Em que o aluno tem que fazer uma reflexão, né? Criar e resolver um problema a partir dessa reflexão e resolver esse problema. Isso está sendo eliminado, por quê? Está voltando outra vez, se o aluno ele estuda para fazer a avaliação, e a avaliação por testes. E a grande pergunta que ele faz, foi muito interessante esse texto que ele escreve, mas ele vai dizer o seguinte: o que um teste de múltipla escolha avalia? É a volta do método catequético. Entendeu? Você vai criar coisas mnemônicas para responder. Bom, a palavra feudo aparece, é essa a resposta certa. Eles vão criando. Né? Os cursinhos fazem isso muito bem. Certo? Voltamos ao método catequético. Estamos de volta. Eu não vou ainda continuar, mas estamos nesse momento, né, diante, né, de um sistema de avaliação também internacional e que o que interessa são competências e capacidade de uso de novas tecnologias. Nesse contexto todo, então, voltamos para as escolas diferenciadas. Porque no Brasil nós temos
graças a Deus, essa grande contradição. E nós estamos ainda com essas duas leis. E eu quero muito centrar todo o esforço nosso na consolidação dessas leis, na efetivação dessas leis, porque elas quebram, né, e radicalizam uma ideia de uma, no caso específico, eu não vou falar do resto, mas no caso específico da história, elas radicalizam uma situação de se ensinar só, novamente, a história do capitalismo. Por isso que eu acho que nós temos que estudar muito e nos dedicarmos muito, né, em relação a elas. E contra elas agora têm também novos inimigos, que é a tal escola sem partido. Não vou falar dela, porque senão eu fico chateada. Mas ela está aí. Porque eu quero falar de coisas mais otimistas. É preciso. Irmãos, vamos lá. Vai sair uma nova edição daquele livro meu sobre métodos, como chama? Ensino de História, Fundamentos e Métodos. Né? Eu segurei, agora vai sair uma nova edição refundida. Eu discuto muito bem essa parte dessa nova edição. Sobre a escola sem partido, inclusive. Bom, aí, olha, uma coisa que aconteceu durante a Base Nacional Comum Curricular, eu vou contar rapidamente, foi o seguinte, não sei se vocês lembram, quando a Dilma entrou no governo, tinha uma secretaria de assuntos internacionais, e aí um slogan, não sei se vocês lembram, com o fundamento do projeto político da Dilma era Pátria Educadora. Não sei se vocês estão lembrados. Estava sendo feito o currículo no MEC, mas eu e outros colegas de várias áreas fomos convidados para fazer um currículo paralelo, que depois deveria ser debatido junto com o currículo que o MEC estava fazendo. O secretário da Educação, o secretário de Assuntos Estratégicos, que é o Mangabeira Unger, o secretário, ele era contra o currículo avaliado. E o MEC estava fazendo o currículo avaliado. E aí, ele era favorável, ou é ainda, favorável ao currículo humanístico. O Mangabeira Unger, ele vem de uma experiência muito grande, ele é professor em Harvard. E ele diz o seguinte: esse currículo da Base Nacional Comum Curricular é muito parecido com o norte-americano. E as piores escolas do mundo são as norte-americanas, porque ele vive lá, ele sabe o que é. Lá ele falou, tem as melhores escolas também, mas tem as piores escolas do mundo. As melhores, sabe o que eles fazem? Eles vão nas escolas públicas, pegam os alunos brilhantes, levam para outro lugar e criam escolas que são internatos e criam essa elite de intelectuais que se constituem nas melhores escolas, né, de tempo integral, ficam o dia inteiro. E ele, contando essa experiência, ele falou assim, ele queria propor que nós propuséssemos um novo currículo para depois criarmos, no final, um seminário nacional grande para debater as duas propostas. Tá? Então, eu com o Paulo Melo, nós fomos chamados para fazer a parte de história, tinha história, a gente fazia junto, história, geografia, língua portuguesa, era conjunto que nós fazíamos. Bom, o documento, com a queda da Dilma,
sumiu. Evidentemente, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se eu tenho direito de falar muito sobre ele, mas eu queria só discutir o seguinte, o que nós propusemos naquele momento, que eu acho que é uma base para nós pensarmos nessa reformulação de um currículo, né? Que vai contrapor na prática a esse outro que está sendo imposto para a gente. Primeira coisa é como retirar o pensamento e a lógica eurocêntrica da organização do currículo da escola. A nossa proposta é que nós devemos pensar, né, em algo, por isso também, por exemplo, a minha crítica à base nacional como curricular que eles estavam elaborando, que começava com a história do Brasil, a chegada dos europeus, né? Não sei se vocês lembram, começava assim. E eu falava, não, a gente quer história antiga, só que uma história antiga que não seja a europeia, a história antiga americana. Os nossos indígenas têm a nossa história antiga. É por lá que nós temos que começar a história antiga. O que nós sabemos sobre o povoamento da Amazônia? O que nós sabemos sobre a história da agricultura da Amazônia, do Brasil ou da América? Gente, nós somos um país agrícola. Aí, aqui em Mato Grosso é capaz de ser melhor do que nunca. O que nós sabemos sobre a história da agricultura brasileira? As nossas populações indígenas criaram algo que a gente come muito, é adorável aqui em Mato Grosso, que é a mandioca. A mandioca, como é que ela é produzida? Mas vocês são capazes de ser melhor do que todo mundo. Quer dizer, como que uma planta como aquela, né, se torna a base de uma alimentação que está aqui, no cotidiano das nossas vidas. O milho, tá certo? Que é internacional. A batata, que salvou a Europa da fome. Tá certo? Por que nós não começamos a nossa história por aqui? Não que eu não vou estudar a Europa, mas num determinado momento. Não é? E por que não estudamos? Começamos com a América como um todo. O nosso espaço americano. E eu sempre digo, também nesse momento é um momento crucial de nós introduzirmos a história das mulheres. Porque quem faz a agricultura é mulher. Foram as mulheres que criaram a agricultura. Se você vai em qualquer comunidade indígena, elas são capazes de dizer isso melhor do que a gente. Né? Quem produziu e criou a cerâmica? Mulher. Com conhecimento químico de alta especialização. Quem faz a tecelagem? A cerâmica, gente, não sei se vocês conhecem a cerâmica de Santarém. Ela é maravilhosa. Até hoje, com toda a tecnologia, não sabem reproduzir aquela cerâmica. E é um conhecimento feito, criado por mulheres. Tá? Assim que se introduz a história das mulheres, não é pegar a história de uma heroína, vamos contar a história da Joana d'Arc, estou fazendo a história das mulheres, não é a história de mulher, tá certo? A história das mulheres é do cotidiano da história das mulheres, né? Juntamente com o que se tem, né, de luta, de produção e tudo mais. Então, nós pensamos nós começamos a produção de uma história, nós queremos uma história antiga. Como eram as cidades que não são capitalistas. Nós só conhecemos a cidade capitalista. O que são as cidades antigas? E não precisa ficar, pode pegar a Europa, não estou dizendo para não pegar a Europa, pode pegar a África ou a China, mas nós temos aqui, né, cidades, né, das nossas populações indígenas, dos maias, dos astecas, etc. Tá certo? É por aqui que nós temos que começar a história. Por que nós temos que começar a nossa história em outro lugar?
Então, essa é a base, exatamente, para introduzir as sociedades indígenas e as africanas, né, numa dimensão de história antiga. É um novo conceito de história antiga, que não é a história antiga clássica. Tá? Medieval, me desculpe, medieval está na história antiga, porque está antes do capitalismo. Estou brincando. Mas medieval é medieval só para a Europa, não tem medieval no resto do mundo, tá certo? Nós não temos, né, medieval. Podemos estudar, sim, evidentemente, as cidades medievais, que são cidades também que não são capitalistas, como exemplos, né, como formas de entender, né, esse conhecimento da organização de uma vida em sociedade urbana. Né? Para que serviam as cidades naquela época? Para que serve a cidade hoje? Né? Bom, a questão, né, de introduzirmos, né, novos referenciais também para as grandes navegações. Porque eu acho assim, o que divide a história antiga da idade moderna? Vamos voltar à discussão do mundo globalizado. Quando é que o mundo fica globalizado? A hora que faz a viagem de circunnavegação. Então, aí é o ponto de mudança. Tá? História antiga é antes disso. Idade moderna, sei lá como é que chama, é para cá. Só essas duas idades. Tira o resto. Para se estudar. Não precisa o resto. Né? Você estuda esses dois momentos. Porque qual é o grande problema nosso? Qual é o lugar do Brasil no mundo globalizado? Quem somos nós nesse mundo? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que estar respondendo. E, portanto, a partir das navegações europeias, iniciamos a nova idade. Fica mais simples para os alunos, acho que entenderem também, né? Imagina. E aí, nessa nova idade, então, da idade moderna, sim, introduzimos, né, a questão, né, das invasões europeias no continente americano. As invasões e as conquistas. Né? Que então vamos mudar a referência. Né? Eles não trouxeram nada para a gente, eles invadiram, destruíram, refizeram esse mundo. E a pergunta é essa: por que ainda continuam querendo destruir essas culturas? Qual a razão de invadir os territórios indígenas? Por que querem destruir isso que nós, pelo menos para mim, é um dos maiores patrimônios culturais que nós temos? Eu fiquei comovida, eu quero até mostrar aqui. Pega para mim, olha que eu acabei de ganhar. Que coisa mais linda. Para plantar soja? Para a família não sei de quem aí ficar mais rica? É isso? É para isso? É para tirar o quê? Então, o lugar do Brasil deve... O lugar, eu digo espacial, não o Brasil em si.
o espaço, que hoje nós chamamos de Brasil, deve ser o centro, né, dessas discussões. Deve ser o centro do pensamento histórico. Ou nós deslocamos esse referencial, ou nós vamos continuar desconhecendo a história nossa. Nós não vamos nos explicar. Eu só queria agora terminar que eu também tenho um enorme diferencial que eu acho que para debater todas essas questões, inclusive com a história da África, né? Temos que nos referenciar a autores como Fanon, né? Todo o processo de descolonização, né, proposto por Baba, por vários autores, e para que nós possamos, né, nos organizar enquanto historiadores articulados com outros grupos de conhecimento, ligados também a toda uma questão da história ambiental, porque senão nós não vamos dar conta de organização dessa nova forma de construir o ensino da história. Eu acho que é uma tarefa grande, mas nós temos que começar. Não podemos ficar, porque todo mundo diz, eu quero da história da África, eu quero da história, mas eu não sei. Às vezes dizem que é por falta de materialidade, mas materialidade não é mágica. Ele é produto também de estudos, ele é produto de pesquisas, ele não se faz do nada. E nós vamos ter que sim nos centrarmos, né, em torno dessa temática, porque ela é a temática revolucionária que nós temos nas mãos, e é com ela que nós temos que trabalhar. Muito obrigada. Obrigado, professora Assis, por esta magnífica aula. É sempre bom ouvi-la novamente. Para muitos de nós aqui é a primeira vez que estamos ouvindo, mas todo mundo aqui conhece os seus textos. Quem não conheceu ainda vai conhecer, os nossos alunos em especial. Então é muito bom tê-la aqui. Muitíssimo obrigado por esta excelente fala. E agora nós vamos abrir então um espaço para diálogo com a professora Assis. Antes disso, eu só queria passar alguns recados. Antes que o pessoal saia da sala. Amanhã nós temos a atividade, cada pasta tem o folder com a programação, e lá consta 8 horas da manhã, na sala de turismo, roda de conversa com a presença da professora Assis. A atividade de amanhã e de todas as manhãs iniciará às 9, não às 8. Na mesma sala, no mesmo local, apenas às 9 horas da manhã. Tá? Os simpósios que estão no folder com o bloco de História e Geografia serão apresentados nas salas de aula do curso de Letras, que é o bloco ao lado, aqui no campus do centro, para quem não conhece. Então, apenas modificação do horário e do local dos simpósios, a parte da tarde, às 14 horas, na sala do curso de Letras. Também a questão do transporte do centro para cá. Para quem não sabe, tem 2 ônibus saindo a partir das 19h15 do campus do centro até aqui. 2 ônibus para quem não tem outra forma de locomoção. Tá? E 10h15 ele sai daqui e retorna até o campus do centro.